Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo Luiz Gastão. Ele é deputado federal pelo PSD, é presidente do PSD no município de Fortaleza e também presidente da FEComércio no estado do Ceará. A gente estava falando, deputado, no primeiro bloco sobre alguns detalhes, alguns desdobramentos da reforma tributária. Na síntese, então, a gente tem no que dizer em relação a colocar o Brasil no século XXI, como é inclusive um mantra vendido pelo Congresso e pelo próprio governo federal? Olha, sem sombra de dúvida, eu queria só para finalizar um pouco esse assunto e deixar claro o seguinte. Muitas vezes as pessoas falam que não houve discussão desse processo. Como eu falei no início, o governo passou 6 meses discutindo com o grupo de trabalho. Quando o processo chegou na Câmara, foi criado esse grupo de trabalho. E como foi o presidente Arthur Lira inovou nesse grupo, nós conseguimos fazer o maior número de atendimentos de toda a história do Congresso Nacional. Nós recebemos mais de 400 instituições, entidades, das diversas atividades econômicas, grupos de interesse. É aquilo que você perguntou com relação ao lobby. Eu acho que o lobby, inclusive, devia ser legalizado no Brasil para que você pudesse, de forma clara, saber quem faz lobby, quem não faz e qual é a posição de cada deputado. De uma forma regulamentada. De uma forma regulamentada e clara. Não tem, porque o lobby eu acho que é salutar. Você defender pontos de vista e pontos de ideias. No Congresso dos Estados Unidos, os lobistas andam de crachá, é uma atividade sou lobista dessa coisa. Você faz, o deputado atende ou não atende de acordo com a sua conveniência e com a sua ideologia também. Então, foram criadas o maior número de audiências públicas de toda a história do Congresso. A maior audiência pública de todos os tempos do Congresso foi a que discutiu o imposto seletivo. Que eu tive o prazer de ser o presidente dessa audiência. Que é o chamado imposto do pecado. O senhor gosta desse nome? É apropriado? Eu acho que pode ser, é o nome que pegou, é o nome do pecado, mas eu acho que é um imposto que busca regular um pouco essas questões. Então, nessa audiência, foram 43 entidades que foram ouvidas nessa audiência. Foi o maior número de entidades numa só audiência. Nem durante a discussão da Constituinte houveram tantas audiências públicas, houveram tantas mesas de negociação. Em cada mesa de negociação tinha pelo menos 2 membros do grupo de trabalho. E nós trabalhamos de forma incessante, inclusive sábados, domingos, e muitas vezes varando parte da noite ou madrugada para poder fechar esse texto e discutir esse texto. Entendi. Agora, é óbvio, nós não vamos agradar a todos, mas eu não tenho dúvida de que nós fizemos o melhor trabalho, defendemos o cooperativismo justo, defendemos a inclusão as empresas de capital, FINDICs e coisas isentas de imposto para poder ter recurso na economia, demos sustentabilidade aos trabalhadores através das empresas poderem ter o crédito com relação ao plano de saúde, com relação ao vale alimentação que é dado aos seus trabalhadores para poderem fazer. Ou seja, eu acho que nós estamos sim, aprovamos uma regulamentação, vamos aguardar o que o Senado vai fazer agora, mas a última palavra será da Câmara, voltará para a Câmara para aprovar, mas eu não tenho dúvida de que com a implementação dessa reforma, dessa reformulação, dessa regularização, nós vamos ter um outro país e vamos viver num outro tempo no Brasil. O senhor Luiz Gastão, como deputado federal e presidente da FEComércio, no caso um setor que lidera os setores do comércio, dos serviços e também do turismo, como que a reforma tributária faz essa ponte para que nesse segmento que emprega, que desenvolve alguns serviços, esses setores que eu citei, fossem contemplados na medida de suas demandas? Olha, eu acho que vai melhorar muito para todos os segmentos. Tem alguns pontos que ainda precisam serem amadurecidos e nós vamos ter durante esse período de transição espaço ainda para discutir, talvez, quem sabe, apresentar outros projetos de leis para adequar essas questões, que é principalmente com relação, por exemplo, ao meu setor de serviços. Eu acho que nós vamos ter um ganho grande, mas nós temos um problema que não foi 100% solucionado, que é quando nós vendemos para condomínios, por exemplo. Porque a venda dos condomínios, se o condomínio não se transformar num condomínio comercial,
para utilizar esse crédito, vai acabar aumentando a taxa de condomínio para todos os condôminos. Quando o senhor fala em venda, é venda de serviço de Venda de segurança, serviço. vigilância? Segurança, limpeza, administração. Então, na hora que você faz isso, o imposto é por fora. Porque o perfil tem que ser comercial, né? É isso? Você pode ter um condomínio mesmo de um prédio residencial. Você pode fazer a gestão do condomínio ser comercial. Certo. Aí esse condomínio poderá ter os créditos e os débitos com relação ao que paga e recebe de imposto. Passa a ser contemplado pela Passa reta, a ser contemplado também por isso. Então tem alguns ajustes e justamente essas equações que muita gente ainda quer fazer o retrato dessa nova reforma, querendo entender o seguinte: a alíquota é tanto, então com a cabeça no sistema tributário, que é esse manicômio que nós temos hoje, quer projetar a alíquota para frente. Não vai funcionar. É uma equação que não funciona. Você tem que esquecer o sistema atual e implementar e fazer os cálculos de cada segmento dentro do novo sistema, aonde até quando você compra, paga uma conta de luz, compra qualquer coisa para a sua empresa, você vai ter esse crédito. E esse crédito vai ser abatido no seu custo. Entendi. Então, se você for fazer um investimento hoje, com a nova reforma, se for fazer um investimento num hotel, todo pagamento de construção você vai se creditar, todos os insumos que você comprar você vai se creditar, e esse crédito você vai utilizar de forma imediata no transcorrer do seu negócio. Você paga ali, mas tem um retorno. Mas você tem um crédito. Entendi. O chamado tax free, que aí já é o turismo, para o não iniciado, para quem não acompanhou, como é que vai funcionar, deputado? Olha, nós fizemos a indicação do tax free, que a ideia é de que o turista que venha para o Brasil e passe passe menos de 90 dias, que é o turista transitório. É muito tempo, 90 dias, não? É o tempo de um visto normal. Quando você viaja para qualquer país do mundo, você tem uma relação de 90 dias para ser um turista transitório. Passou disso, você passa a ser residente. Isso. Então, durante esse período, ele comprando bens no Brasil, ele poderá, como acontece hoje na Europa, que você vai lá, já tem o IVA, você compra, quando você vai no aeroporto, você declara o que você comprou no país e você recebe de volta aquele imposto que você pagou sobre aquele produto. E isso busca justamente também incentivar ao turismo de compras. Aqueles turistas que vêm para cá poder comprar bens de consumo, roupas e outros artigos aqui no Brasil. Inclusive incentivar a permanência com impacto no valor médio do ticket, né? Exatamente. Você aumenta isso aí, você aumenta o valor do ticket. Todo turista que vem para cá, você está importando, né, divisas e está trazendo recursos para o Brasil. Aumenta o meio circulante, aumenta o consumo, e todo aumento de consumo, você lembrou lá no início, né? Vai baixar a alíquota. Isso. Então, tudo que a gente incentiva que aumente o consumo, vai fazer que aumente a arrecadação. Aumentando a arrecadação, a alíquota cai para todo mundo. Perfeitamente. Deputado, concluindo essa parte aqui, esse importante ponto da reforma tributária e ampliando aí para o mandato do senhor, que começou em 2023, estamos agora indo, né, para o meio do mandato. Qual é o balanço, a síntese que o senhor faz? Olha, primeiro eu não posso dizer que tem sido para mim uma experiência fantástica, um aprendizado maravilhoso, e eu posso dizer que acertei muito em ficar no PSD, em estar no PSD, porque o PSD tem uma bancada extremamente unida, uma bancada extremamente qualificada. Então, a assessoria e a liderança do Antônio Brito na Câmara faz toda uma diferença dentro do partido, e é um partido que tem uma projeção muito forte e uma autonomia de gestão. Nós estamos na base do governo, mas nós estamos na base do governo colaborando com a melhoria dos textos, discutindo os pontos e buscando fazer o que é melhor para o Brasil. Entendi. Mas tem sido um grande aprendizado. Eu estou muito feliz com esse meu novo fazer, com essa minha nova estilo de vida, e tenho buscado cada vez me dedicar mais a esse mandato. Entendi. O presidente Arthur Lira tem feito uma gestão extraordinária, mas está caminhando para o final do mandato. Ele faz o sucessor, deputado? Olha, hoje nós temos praticamente 3 principais candidatos à presidência da Câmara. Um é o Antônio Brito, que é o nosso líder, que hoje ele está na frente de todas as pesquisas, o Eimar, do União Brasil, e o Marcos Pereira, do Republicanos.
Então, todos os três, hoje, que despontam como candidatos, são candidatos que apoiaram o Lira, fazem parte, posso dizer, da base do Lira. Entendi. Então, eu acredito que ele fará, sim, o sucessor. Dentro de uma configuração, provavelmente, se mantivermos esse cenário em duas votações, ou a chance de um acordo até a virada do ano? Edivaldo, eu acho que nós vamos entrar agora nesse segundo semestre no afunilamento desses posicionamentos e de uma definição mais forte. Entendi. Eu continuo apostando, acreditando e trabalhando pelo nosso líder Antônio Brito. Tá bom. E o PSD, como é que está aqui no estado do Ceará, que é presidido pelo Domingos Filho, mas que em Fortaleza é liderado pelo senhor? De maneira geral, antes, né, de a gente entrar aqui no município da capital, na capital, como é que está o partido, deputado? Olha, o partido está muito bem. Eu posso dizer que a afinidade minha com o nosso presidente, meu líder, Domingos Filho, aqui no estado, ele que me descobriu, me incentivou a entrar na política, que me colocou dentro da política, abriu as portas do partido e tem me dado todo o apoio, não só em Fortaleza, mas em todo o estado onde trabalho. Domingos Neto tem sido também um grande parceiro na Câmara Federal, quem me apresentou muito e me ensinou muito dos caminhos da Câmara, e nós conversamos praticamente quase todos os dias na Câmara. Então, nós jogamos muito juntos. Acho que a afinidade que nós temos dentro do PSD, né, às vezes na política as pessoas querem levar a futrica, levar a coisa, mas no PSD não existe. Nós estamos muito bem, estamos tranquilos. Deveremos lançar algo em torno de 60 candidatos a prefeitos, com outro número significativo de candidatos a vice-prefeitos. Eu tenho discutido com o Domingos Filho, ele tem me dado algum pedido para mim atuar em algumas áreas. A gente nós temos uma afinidade muito grande com essa atuação dentro do Estado como um todo, nos dividindo. Até porque o Estado, nós temos 184 municípios e a nossa meta é fortalecer o partido, fazer com que o PSD possa cada vez mais crescer, mas crescer de uma forma orgânica e sustentável. Crescer através de programas e de projetos. Nós temos, por exemplo, no PSD, a prefeita melhor avaliada no estado do Ceará, que é a Patrícia Guiar. Isso. E é o que faz um trabalho brilhante dentro do município de Itauá. Então, nós não podemos prescindir disso. Nós não podemos prescindir da experiência política que o partido tem, que adquiriu com relação a isso. Eu acho que eu vim somar dentro do partido, também com relação a essa relação com o empresariado, com relação com a atividade de comércio, serviços, né, turismo, e com relação a essa relação capital e trabalho, que embora empresário, eu tenho uma relação muito forte com os trabalhadores. Eu tenho uma relação, praticamente, todos os sindicatos de trabalhadores votam comigo, me acompanham, e nós temos uma relação muito forte. Eu estou, inclusive, aí deverei estar, vou lhe dar aqui em primeira mão, deverei estar ainda no início do recesso, apresentando um projeto de lei que busca justamente fortalecer o sindicalismo do Brasil e a negociação coletiva. Projeto que eu tenho discutido com todas as centrais de trabalhadores do Brasil, com o ministro Luiz Marinho, que está aqui em Fortaleza também. Nós vamos ter o G20 agora do trabalho aqui, vamos ter a oportunidade de amanhã ter um jantar para receber esse grupo do G20. O ministro Luiz Marinho tem discutido muito esses processos. Então, nós temos uma relação muito ampla com relação a ver essa questão da relação capital e trabalho. Entendi, mas vai mexer em algum ponto da reforma tributária, regulamentar alguma coisa assim? Não, ela vai, o que busca, o que acontece? O nosso sindicalismo, a nossa CLT, ela monta da época do Vargas. Isso. Foram feitos vários ajustes e hoje o sindicalismo precisa se modernizar, precisa ter um acesso melhor, uma clareza maior, uma transparência melhor com relação a essas ações. Imposto sindical, o senhor é contra ou a favor? Olha, o imposto sindical, ele não existe mais e não se fala mais nisso. Agora, a negociação coletiva é fundamental para conseguir incluir o crédito do plano de saúde, dos benefícios que os trabalhadores recebem. Nós conseguimos inserir com a condição de ter uma negociação coletiva. É melhor que o para caracterizar de que aquilo é um benefício para todos os trabalhadores. Entendi. E não para uma diretoria, porque Perfeito. O governo botava que benefício que se dá para o trabalhador não é consumo.
E eu sempre defendia que não, mas isso é uma atividade da empresa e ela está consumindo para os seus trabalhadores e está dando dignidade para eles. Exato. Então, eu não poderia ter uma empresa que bota um refeitório próprio e esse refeitório próprio ela pode comprar os mantimentos e ter o crédito. E a partir do momento que ela tem um ticket de alimentação, um vale alimentação que dá para o trabalhador, ela não pode usar o crédito. É uma atividade empresarial que está fazendo e o trabalhador, às vezes, ela não tem, né? Por exemplo, aqui talvez aqui no Otimista você não tem condição de ter um restaurante aqui. Então, você tem que ter uma concorrência justa com a empresa maior. Então, a empresa pequena, às vezes, ela tem que dar o ticket porque ela não tem espaço para ter um restaurante. Entendi. Mas deixar de dar alimentação para o seu trabalhador, deixar de dar esse benefício, é mal para o trabalhador. Então, sintetizando, é uma pauta que o senhor está abraçando aí em nome dos trabalhadores e nessa relação capital-trabalho. Do sindicalismo, do patronal dos trabalhadores, eu tenho discutido com a CNI, tenho discutido com a CNC, tenho discutido também com as entidades que são não sindicais, mas são como a Abras Nacional, como a Abrazel Nacional, como a CNDL, como a Associação Comercial, a Confederação das Confederações Comerciais do Brasil, que são entidades civis, mas que têm uma representatividade e não podem deixar de ser ouvidas também. Então, o objetivo é se discutir essa nova relação capital e trabalho, mas em cima do fortalecimento dessa relação e do fortalecimento do sindicalismo e da negociação coletiva. Muito bem, ficou bastante claro. Vamos fazer mais um intervalo, tá bom, deputado? Daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Política de hoje, com o nosso convidado Luiz Gastão, deputado federal pelo PSD e presidente da FEComércio no estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já.